Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã seja abundante sobre a tua vida. Que nós possamos, no decorrer do dia, sentir a mão, a bênção do Senhor sobre cada um de nós e vivamos uma vida vitoriosa ao lado do Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 41, o versículo 1. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens capitães do rei, com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. A graça de Deus tem limite. Não é que a graça de Deus irá se acabar, mas um dia aqueles que irão querer beber da graça, ela não mais estará acessível para que possa ser bebida por alguém. Hoje as portas da graça estão abertas e todos aqueles que querem saciar a sua sede, pode entrar, é de graça, irão de fato saciar a sua sede e poderão ainda levar para outras pessoas. Mas um dia essa porta estará fechada, não é que ela irá acabar, repito mais uma vez, mas essa porta estará fechada e não mais estará acessível às pessoas que queiram saciar a sua sede. Deus não obriga ninguém a seguir as suas orientações, mas Deus nos apresenta o lado bom e o lado ruim e nos dá como presente o direito de liberdade. Cabe a cada um de nós usarmos a nossa faculdade de escolhermos para que possamos tomar as melhores decisões na vida. É claro que o apelo de Deus é que nós escolhamos a vida, escolhamos seguir a sua palavra, as suas orientações. Mas aqueles que de fato escolhem decidir contrário à vontade do Senhor, depois terão que colher os frutos das suas próprias escolhas. A maioria dos judeus nesse período estavam no cativeiro babilônico. Quem, na verdade, tinha permanecido em Judá, em Jerusalém, eram os idosos, que não tiveram forças suficientes para seguir caminhando até Babilônia. Por isso, os líderes babilônicos optaram em permitir que esses idosos, esses velhinhos, permanecessem em Judá e em Jerusalém. Nabucodonosor nomeou Gedalias para que ele pudesse ser o líder ali dentro de Judá e de Jerusalém. Jeremias optou também por permanecer com essas pessoas, porque ele poderia ser útil. Se o governador precisasse consultar ao Senhor, automaticamente Jeremias estaria disponível para falar em nome de Deus. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Gedalias de fato era um homem bom, ele era um homem hospitaleiro. A cultura daquela época falava que a qualidade de um homem se dava de como ele recebia o seu hóspede. E ele recebeu muito bem a Ismael e os homens que estavam com ele. Gedalias não sabia da maldade que estava no coração de Ismael, mas dentro da sua própria casa, Ismael tirou a vida de Gedalias e dos outros homens que faziam parte da sua guarda. Os judeus que estavam no cativeiro babilônico e que retornaram para Jerusalém, eles costumavam jejuar no 7º mês, o 3º dia, em lembrança, em memória a Gedalias, pela sua liderança, pela sua honestidade e fidelidade em conduzir e representar o nome do Senhor nos seus dias. Jeremias capítulo 41, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, 80 homens com barba raspada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo oferta de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. Esses homens estavam vindo com os seus corações desolados. Eles estavam lamentando pela queda de Jerusalém, mas as ações pelas quais eles estavam fazendo até de uma certa forma profana, porque o seu corpo estava retalhado. Esse tipo de expressão de adoração para Deus não era válida. Deus não queria que o seu povo retalhasse o seu corpo a partir do momento em que ele fosse adorar ao Senhor. Mas eles também, além de estarem com o corpo retalhado, eles estavam com a barba raspada. Era uma demonstração de tristeza, era uma demonstração de dor por todo o sofrimento daqueles que tinham sido levados para o cativeiro babilônico. Mas eles estavam ali agora para lamentar
e a forma pela qual eles se comportavam era de fato uma expressão da dor, da tristeza que eles estavam sentindo. Embora o templo nesse período estivesse destruído, mas se acreditava que os montões de entulhos que o templo tinha sido construído no passado, esses montões eles eram considerados como sendo sagrado. Aquele adorador que entendia que aquele ambiente ainda era sagrado, mesmo o templo sido destruído, ele se dirigia para ali para oferecer as suas ofertas, oferecer os seus sacrifícios. Jeremias capítulo 41, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nabuzaradã, o chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ismael, na verdade, fez muito mal a esses homens, 80 homens que estavam indo ao santuário adorar ao Senhor, oferecer os seus sacrifícios. Ele matou a todos e jogou os seus corpos dentro de uma cisterna. Os filhos de Zedequias ele matou a todos, mas as filhas de Zedequias ele tomou para si. Ao tomar para si as filhas de Zedequias, ele estava assumindo o direito de liderança. Era como se ele estivesse falando, elas são as minhas esposas, e pelo fato de ser as minhas esposas, eu tenho agora o direito de conduzir, de liderar e reinar aqui em Judá e Jerusalém. Jeremias, que estava em Jerusalém nesse período, diante das represálias que estavam acontecendo ali, ele foi levado pelos líderes para o Egito, para que a sua vida fosse poupada e ele não sofresse represália permanecendo em Jerusalém. Porque Ismael assumindo o governo, o que de fato iria acontecer com aquele remanescente que tinha permanecido em Judá e em Jerusalém, o seu futuro era incerto. Joanã perseguiu a Ismael e o capturou, mas diante da quantidade de pessoas que estavam ao lado de Ismael, Ismael ainda conseguiu escapar com 8 homens. Ismael fugiu para o território dos amonitas e nunca mais se ouviu falar a respeito da sua pessoa. Querido amigo, que tristeza para o povo de Deus. Os sonhos de Deus para o seu povo eram muito maior do que de fato estava acontecendo e o que tinha acontecido entre o povo do Senhor. O desejo de Deus era que o seu povo fosse o protagonista dentro da terra de Canaã. Eles fossem abençoados por Deus e as bênçãos de Deus fossem extensivas a todos os outros povos. Mas pelo fato de abandonar a vontade de Deus, em deixar de ouvir a voz do Senhor, eles agora estavam vivendo um caos. A violência, a morte, a vida era incerta e já não havia mais segurança e ordem dentro do território de Judá e de Jerusalém. Ir adorar a Deus era um risco. Permanecer dentro do território era um outro risco. Era a razão pela qual Deus já tinha falado através da boca do profeta Jeremias. O lugar mais seguro nesse período era de fato ir para a Babilônia. Muitos israelitas, por estarem longe do Senhor, não creram na palavra de Deus e resolveram permanecer em Jerusalém e em Judá. E quando então permaneceram, passaram por esse tamanho caos. Mas diante desses assassinatos, dessas conspirações, muitos agora estavam fugindo para o Egito, outros caindo para o campo, para outras cidades, porque não havia segurança, não havia paz, não havia ordem, não havia quem de fato pudesse imprimir um ritmo que pudesse trazer segurança para a população. Na verdade, esse é o final para todas as pessoas que rejeitam a voz de Deus. Todo aquele que menospreza as ordens do Senhor acabam passando por tamanha situação. Hoje não é diferente. Se nós menosprezarmos a voz, a palavra de Deus, a nossa situação não será diferente do que aconteceu com o povo do Senhor no passado. Nós precisamos hoje amar, seguir, nos submeter à vontade do Senhor para que nós possamos viver uma vida feliz. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos a Tua presença. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.